Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite para todos vocês, famílias, podcast Fé Compartilhada. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para dar o testemunho, contar, compartilhar a fé. E nessa semana, em especial do Dia das Mães, nós estamos fazendo a segunda live, né, Elias? Na segunda-feira nós tivemos aí a irmã Etelvina, uma pessoa muito querida, veio nos compartilhar a sua história, contar seu testemunho, né? Com 25 netos, 9 filhos. Gente, né? E bisnetos também, né? Experiência de vida, né? Então, nessa semana nós trouxemos 2 mães, né? Hoje nós temos mais uma mãe aqui convidada, nós já vamos apresentar ela. Então, para você que está nos assistindo, eu te convido a pegar um copo de água, pegar um copo de suco, escolher um cafezinho. Para você aí que quer nos acompanhar, faça o melhor café. Café Noite Gusso, né, Elias? Super indicamos aí. E, Elias, seja bem-vindo. Mais uma live aí. Mais um. Graças a Deus, né? Estamos mais um dia, mais uma vez, com a graça de Deus, né? Que só Ele mesmo é que nos dá a oportunidade de estarmos aqui, né? Levantarmos de manhã, trabalharmos, estamos aqui falando, né? Um pouquinho que Deus fez na nossa vida. Isso é gratificante, né? Isso é um milagre de Deus, um milagre que Ele faz todo dia na nossa vida. E vocês que estão aí, nossos irmãos, né? Nossos irmãos católicos, né? Nossos irmãos evangélicos, todos que são filhos de Deus, né? Venham acompanhar nós, né? Acompanhem nós aqui nesse testemunho. Venham acompanhar nós aí nesse podcast que Deus colocou no nosso coração. E você também que tem a oportunidade de contar que Deus fez a sua vida, né? Nossos irmãos católicos aí, que nós acompanhamos a vida deles, né? Que muito tem feito Deus, milagre na vida de vocês. E se você tem um milagre que você atribui a Deus, esse milagre, e quer contar esse testemunho, esse milagre, para muitas pessoas, para edificar a vida de outras pessoas, entre em contato conosco, né? Sim. Entre em contato conosco, né? E vem aqui compartilhar o seu milagre que Deus fez na sua vida com todos nós. É nosso. Isso, serão muito bem-vindos, porque aqui a fé nós compartilhamos. Isso aí. Então, hoje nós temos a nossa convidada, né? Jane Bastia, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida, né? Nós temos, assim, uma gratidão por você estar aqui compartilhando a sua fé, né? Então, fica à vontade para cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Eu também estou aqui muito feliz de estar nessa noite, poder compartilhar um pouquinho da minha caminhada com Deus, das minhas experiências com Deus e da onde Deus me tirou. Obrigada. Jenny, nos conta quem que está acompanhando essa live hoje. Olha, você não vai acreditar que as pessoas, meus familiares, todos tiveram compromisso hoje. Justo hoje. Afirmaram o compromisso de assistir depois das 9. Isso, mas é o que conta, né? Mas essa live aqui, ela fica aí no Facebook, para quem não consegue assistir, né, exatamente nesse horário, né, Elias? Está lá. Fica lá. E para você também que quer acompanhar, vai ficar um documentário lá no YouTube, né? Entre lá no Fé Compartilhada, nos apoie nesse projeto que Deus colocou no nosso coração em compartilhar a fé. E se inscreva, deixa seu like. E nós teremos uma grande alegria, né, Elias, em estar recebendo vocês junto com nós. Deus abençoe suas vidas. Jenny, nos conta. Onde foi que você nasceu? Eu nasci em Curitiba, mas morei a vida toda em Piraquara. Passei ali a minha infância, adolescência toda no Santa Mônica, e é recente que eu vim morar aqui para mais próximo do centro de Piraquara, ali em Araçatuba. Mas a vida toda no Santa Mônica. Inclusive a gente estava conversando até agora há pouco, né? Eu queria aproveitar e mandar um beijo no coração da sua mãe, a nossa amiga Eliane, a toda a família. Família Bastia, o nosso carinho a todos vocês. E a gente estava comentando que eu conheço ela desde piquititinha, né? Correndo ali, brincando. Sim. E hoje a gente vê essa mulher, mãe, né? E como que foi a sua adolescência? Então, a adolescência, eu passei um período distante do Senhor. Foi um momento rápido, mas foi profundo. Foi rápido e marcante, né?
eu sempre fui criada na igreja desde pequena, congregava ali no Primavera mesmo, só que aí eu comecei a me rebelar. Não queria mais ir pra igreja, ia pra igreja na força do braço, não queria de certa forma. Até que um dia, né, a minha mãe, a gente tinha, e as tias, tínhamos o costume de vez em quando ir visitar a casa de uma profeta do bairro. Vocês devem imaginar quem era, que tirava o bilhetinho, né, e profetizava. Sim. E nesse dia ela falou assim, ó, filha, Deus me mostra que você vai fazer algumas amizades. E você vai ter que escolher, ou você segue o caminho dessas amizades, ou você segue a Deus. E aí eu falei, nossa, claro que eu vou seguir a Deus. Quem que não vai seguir a Deus? Assim, ouvindo dessa forma, a decisão já tá tomada, eu vou seguir a Deus. Só que aí eu comecei, fui pro ensino fundamental 2, ali na 5ª série, 6ª série, e conheci essas amizades. Foi quando eu comecei a consumir entorpecentes. E isso você estava com quantos anos? 13 anos, foi bem cedo. Bem cedo mesmo. Eu me comportava, Rose, como uma delinquente. Assim, eu era uma menina que não tinha limites, eu não tinha amor próprio. Parecia que dentro de mim tinha um vazio muito grande. Hoje eu falo isso com muita clareza, porque eu já olhei para a minha história de forma isolada. Quem era aquela moça, né? Aquela adolescente, aquela criança, né? Quase, mais ou menos assim, que está se comportando dessa forma e por que eu fiz o que eu fiz. E aí hoje eu consigo entender alguns vazios que tinha na minha alma. Sim. Então eu tinha uma busca incessante por aprovação e aceitação. Então o simples fato de ter alguém para me dar algo já era gratificante para mim, tanto que eu fiquei nessa vida por uns 2, 3 anos, né, consumindo muitos tipos de drogas. Mas eu não fui uma dependente. Eu não me tornei uma dependente. Eu queria estar no meio das pessoas, envolvida com aquelas pessoas. E eu não tinha vergonha nenhuma do que eu estava vivendo. Então eu levantava a bandeira e tinha alguns parentes. E eu acho que essa parte é até legal de comentar, porque é a forma, talvez, como algumas famílias elas acabam agindo com quem está com o adolescente. Difícil, né? Com o aborrecente, como muitos dizem, né? Embora eu não gosto de dizer assim de todos, né? Mas falando de mim, eu era uma. Teve algumas pessoas que olhavam para mim com um desprezo profundo, que elas marcaram negativamente a minha vida, esses parentes. Já outras pessoas e amigos, que eles foram tão sensíveis nesse período que eles não me julgavam, mas me chamavam para aconselhar, falavam com amor. E essas pessoas, eu tenho um carinho tão grande até hoje, pela forma como eles lidaram comigo, sabe? Sim. Assim, a vontade que dá é de dar nomes dessas pessoas para honrá-las, sabe? Mas eu não vou expor nesse momento, não. Mas assim, a forma como a gente lida com uma pessoa que é rebelde é muito importante, sabe? Exato. Porque o adolescente mesmo em si, ele já, naturalmente, né, a fase da adolescência, ele já sai do meio da família e já está buscando naturalmente começar a formar o seu próprio ninho, porque é o ciclo da vida, né? Já está se encaminhando para a juventude, para se casar. Então, da adolescência começa esse descolamento do seio familiar ali. Só que quando, muitas vezes, né, por diversas razões, a família ela não conseguiu construir um lar, raízes harmoniosas com a família, é mais fácil desse adolescente buscar fora. Não é todo o caso. Tem gente que é delinquente mesmo. Eu mesmo, como eu disse, agia como uma delinquente, uma pessoa sem limite. Eu era doida. Eu entrava no ônibus e virava cambalhota porque alguém estava rindo de mim. Veja o nível de busca por aprovação. Se alguém rir de mim, era... Exatamente. Então, era muito tola. Só que, detalhe, eu me achava o máximo, entendeu? Então, era uma cegueira espiritual que não tem tamanho, sabe? E aí eu fui experimentando tudo quanto é tipo de coisa, frequentando baladas. Logo no início que eu comecei a fazer essas coisas, uma avó minha, profeta do Senhor, foi lá em casa, bateu no portão, daí a gente já falou, ih, a avó chegou. A avó chegou. A avó era daquela que andava na rua assim, glória a Deus, aleluia. Eita, glória! Eu assustei. Ela tava do nada ali, ela via. E aí ela falou assim, Deus me mandou vir aqui. Cadê tua filha? Daí ela começou a contar. O Senhor me mostrou assim. O espírito de pombagira vai perseguir a tua vida.
está armando para perseguir a sua vida, alguma coisa assim, está te rodando, né? Fala, rondando. E ele quer fazer de você uma usuária de drogas e uma prostituta. Então, assim, eu falei assim, nossa, eu pensando, meu Deus, semana passada eu fumei um negocinho depois da escola, deve ter sido assim. E aí eu refleti naquilo, só que passou, voltei, continuei com a vida. Aí nessas festas, baladas, e o engraçado, é que eu nunca gastei R$1 com isso. Tudo veio de graça. É muito fácil. Muito fácil, assim. Não precisei pedir, sabe? Só vinha. Venha. Muito fácil. E por estar no meio, aquela era a minha família agora, sabe? Sim. E agora eles estão me dando aquilo que é legal, que tá todo mundo usando. E eu só continuei indo. Até que eu recebi, em situações diferentes, 3 propostas de prostituição. Nas 3 propostas de prostituição, eu estava no momento onde eu precisava muito daquele recurso. Mas muito mesmo. Só que aí eu lembrei da profecia da avó. Lembrou aquela profecia que a avó falou lá atrás? Da avó. E tem alguns pecados que eles são mais escandalosos no nosso meio, né? Adultério, prostituição, né? Fornicação, essas áreas mais sexuais. Quando a gente vê que algum irmão ou uma irmã caiu nisso, a gente fica muito escandalizado, não é? Sim. Então, desde criança, a gente já cresce sabendo que esse é um pecadão. Só que para Deus não existe pecadinho, pecadão. Muda a consequência, mas pecado é pecado. Se diante do Senhor estiver uma prostituta e um mentiroso, ele vai estender a mão de igual forma para os dois. Não vai falar, espera um pouquinho, prostituta, porque você é prostituta. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Eu lembrei da profecia da avó. E lembrei do peso desse pecado em específico. E disse não para as 3 propostas por causa dessa profecia. Então, hoje, refletindo sobre isso, e até para quem está nos assistindo, né, conforme até mesmo o apóstolo Paulo orienta, que a profecia ela é extremamente importante para a igreja, né? Porque quando falta profecia, o povo perece, né? Enfim. Sim. E eu acredito que a profecia é a direção de Deus, que assim seja, a palavra de Deus é a própria profecia, ela protege a gente. E nessas 3 oportunidades, eu fui protegida pelo Senhor por causa dessa profecia. Então eu tive, assim, muitas experiências de mergulhar fundo no pecado e também de ver a misericórdia do Senhor me alcançando, mesmo quando eu menos merecia, se é que alguém merece, né? Mas o Senhor sendo misericordioso comigo. Antes de eu cair, ele já estava lá guardando o meu coração de se afundar no lamaçal do pecado. Você falou que a profetisa, né, no caso, foi a sua avó, né? Minha avó. Mas muitas das vezes nós às vezes caímos às vezes em pecado, em tentação, o ser humano, né? Ele é falho, ele está propício a isso. Mas o nosso Deus, o Espírito Santo, sempre nos avisa, nos alerta. Isso, exatamente. Ele sempre nos alerta. De alguma forma, ele alerta nós de algo que vai acontecer na nossa vida, né? Sim. Então, nós temos que estar atentos. Nossos ouvidos espirituais atentos. Você estava fora da igreja. Totalmente. Mas espiritualmente você tinha ainda, né? Sabia que o Espírito Santo ainda estava do seu lado, ainda estava, né? Esperando, né? Exatamente, esperando que você voltasse. Então, exatamente. Deus, ele não joga ninguém para fora. Ele não dispensa ninguém. Ele sempre vai dar uma segunda oportunidade, uma terceira, uma quarta, porque ele ama os seus filhos, né? Ele não quer que nenhum se perca. Então ele vai avisando, né? As pessoas, né? Aí vai da pessoa também ter consciência, ter consciência do que o Espírito Santo está falando e não ceder às tentações, né? Como você fez, né? E como você disse lá no comecinho, né, Elias, uma coisa que quando ela, na adolescência dela, começou com 13 anos, né? Que era um vazio. Era uma carência, né? Era onde você disse que você se sentia acolhida pelas pessoas que estavam ali e escolhida, né?
para estar ali. Mas isso faz parte da adolescência, não é da nossa, da sua, ela vem de várias gerações que esses adolescentes são assim, eles querem estar no lugar precisa pertencer a algum grupo, algum grupinho, né, onde ela é acolhida, né, onde ela muitos querem ser ali o destaque do grupo, né, quer chamar mais atenção do que outros. Sim. E esses que chamam mais atenção são os mais procurados, né? E é onde tem que ter o cuidado, né? De saber em qual grupo que você vai estar, né? Exatamente. Em qual grupo de amizade que eu vou estar bem, que vai me fazer bem, né? E como, até assim, comentando um pouco mais sobre isso, os adolescentes, como todo ser humano, ele busca naturalmente por aceitação. Sim. E por pertencimento. É uma necessidade humana. Mas na adolescência, como a gente comentou antes, é muito mais forte por causa dessa necessidade de começar a se preparar para preparar o seu próprio ninho, né? Sim. Só que hoje nós temos grupos, e por causa da internet, isso expandiu muito mais, que eles acolhem as pessoas com muita facilidade. Que são os casos das comunidades, até não vou falar sigla para não cair a live, mas comunidades homoafetivas. O acolhimento dessas comunidades é como se trouxesse uma afirmação para quem está na dúvida ainda se sai do armário ou não. E aí os pais estão em conflito com os adolescentes em casa, enquanto essas comunidades estão de braços abertos. E aí a gente vê esse número expressivo de pessoas que estão se lançando, né, sexualmente nessas áreas. Então, é um assunto delicado, é um assunto sério, mas que os pais hoje em dia precisam urgentemente serem sábios com os adolescentes. Estar atentos. Exatamente. Muito diálogo, né? Não existe privacidade no celular com o adolescente, não existe. Principalmente, criança nem devia usar celular, né? Assim. Na nossa infância, nós não usávamos, que nem tinha, né? E pensa na adolescência, ali como a gente vivia bem, brincava. Nossa diversão era subir árvore. Futebol, árvore. Né? Ralado no joelho, atrás, cicatriz. Eu olhei pra perna do meu filho e falei, cadê a cicatriz? Vamos subir alguma coisa aí pra pôr a cicatriz. Não é? Se for falar das brincadeiras que nós tínhamos na nossa infância, para os nossos filhos hoje, eles nem acredito, mas fazer esse tipo de coisa. É verdade. Né? Então, é a evolução, né, do mundo, assim, da internet. Infelizmente, por um lado é bom, né? Felizmente, por um lado é bom, mas infelizmente, por outro lado, ele, como a irmã falou, né? Ele vai levando para um mundo. Um caminho nada bom. Agora a gente vive um período, né, de adaptação. Por exemplo, a gente não cresceu com tecnologia assim. Era o programa da TV, que nem eu lembro que às 6 da tarde passava o programa da Aline Barros. Aí as nossas mães gritavam assim, ó, vai começar a Aline Barros. A gente saia correndo, todo mundo fazendo de casa, porque tinha horário pro programa. Sim. Hoje você escolhe em qualquer horário que você quer assistir. Exato. Então é uma dinâmica diferente. Você vê a diferença, né? Exatamente. Então as crianças de agora, elas já estão crescendo com tecnologia, até mesmo os adolescentes. Então, é uma visão de mundo diferente. Eles já resolvem as coisas muito mais fáceis com tecnologia. Então, vem uma adaptação dos pais estarem juntos, por exemplo, né, no uso de telas. Né? Acho que é importante falar sobre isso, né, irmã? Sim. É uma área que eu trabalho bastante com relação ao uso de telas. Criança, né? Qualquer profissional de saúde, pediatra, neurológico, enfim, neuropediatra, não recomendo que criança tenha celular. O próprio uso de tela já atrapalha o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, vai usar máximo 1 hora. Máximo estourando, a criança ele tem 9 anos, 2 horas já é muito, e fracionado ainda. Então, o tempo de tela já é crucial que cuide, porque atrapalha o desenvolvimento cognitivo da criança. Por causa da quantidade de informação, isso gera muitos estímulos, né, neurológicos, e a criança vicia em tela. E daí você vai falar, meu filho não gosta de ler. É claro que não gosta, porque a tela é muito mais prazerosa. Exatamente. Come você o tempo todo uma comida temperada com sazon, daí corta o sazon e começa a fazer com outra coisa. Parece que a comida é ruim, porque o hipersabor ali teu cérebro tem essa memória ainda, não vai aceitar, vai rejeitar outra coisa, ele vai ter que passar por um processo de desintoxicação para daí começar a usar da maneira correta. As telas é a mesma coisa, a criança não vai gostar da Bíblia, não vai gostar de nada se ela for um viciado em telas. Não é que não gosta, é porque você, pai, está deixando seu filho usar as telas de forma inadequada. Além do tempo
que causa todo esse mal, daí tem o conteúdo. Exatamente. E aí a gente entra numa área que eu fui muito... já recebi muitos relatos de pais e já tenho experiência com isso, pessoal também, que é a hipersexualização das crianças. Hoje você vê explicitamente que há conteúdos livres para as crianças que contêm cenas 100% inadequadas para as crianças. 100%. Então, além do tempo de tela, os pais precisam fazer uma curadoria, uma seleção do que as crianças e os adolescentes podem ver. Se a classificação das coisas, dos filmes, das séries, já ajuda um pouco, mas não muito. Porque, por exemplo, num filme que saiu, numa série, se não me engano, um série ou filme que saiu no Natal, tinha uma encenação ali que era uma distorção da Páscoa, do símbolo de Natal. Então, tá apresentando para a criança símbolos natalinos distorcidos. Era uma menina representando José. Então, é uma inversão de valores muito profunda. E aí, tem gente que pensa assim, mas é só um desenho, né, meu filho? Já falei pro meu filho que Jesus é homem, né? Tipo, hoje em dia você fala que a grama é verde, né? Tipo, Maria é mulher, ele conhece a história. Vai impactar sim, porque a criança, ela tá na formação do imaginário. Então, tudo que ela vai retendo dessas informações vai influenciar nas decisões dela. E hoje nós vemos uma inversão completa de valores. Por exemplo, o filme da Malévola, não sei se vocês conhecem. Um exemplo bem conhecido. Claro que eu já assisti esse filme algumas vezes. Não estou falando que não pode assistir, acho que até vou chegar nesse ponto. Mas o que acontece? Malévola é uma releitura de Branca de Neve. Branca de Neve é uma história linda. É uma história de um príncipe que salva uma princesa. A Branca de Neve representa uma menina pura. Enfim, vários símbolos ali que são bonitos, né, para se ensinar para a criança. E agora... A Malévola, ela tem uma justificativa, aquela bruxa, para fazer o mal. Ao ponto de que você está assistindo o filme e está torcendo para a bruxa. Ela está fazendo a maldade e você está torcendo para ela. Então, esse tipo de conteúdo é perigoso. Quando a gente vê vilão nos filmes e nas séries das crianças, é muito importante ter vilão, porque o diabo é o nosso vilão. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. Ele é o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Então, no que as crianças consomem, tem que ter o vilão, mas o vilão, ele tem que perder, ele tem que ser corrigido, ele tem que pagar pelo que fez, ou no mínimo, ele tem que trilhar o caminho da redenção, do arrependimento. Não pode ser justificado o mal que ele fez porque ele sofreu na infância, sabe? Não justifica essas coisas. E aí, se a criança, o adolescente consome esse tipo de coisa, o pai e a mãe nem tá junto. Por exemplo, meu filho já assistiu Malévola comigo, mas eu falei, tá certo o que ela tá fazendo? Eu tava do lado dele. Tá certo? Não assim, ó, moralizando, mas assim, numa sutileza, porque senão a gente espanta todo mundo que chega perto da gente, né? Numa conversa franca. Eu influencio a vida do meu filho, não é o que ele assiste. Eu me posiciono assim, filho, você tá vendo o que ela tá fazendo? Tá certo isso? Claro que não. Imagina. Mas que dó dela, né? Falei, que dó. Mas a escolha que ela tá fazendo não tá certa. E a escolha dela, a Bíblia diz isso, isso e isso. E a gente o nosso alvo como pais é instruir os filhos nos caminhos do Senhor. Não existe outra função para pai e mãe. Sim. É encaminhar os filhos para a eternidade, para que a gente se encontre lá no céu. Sim. As demais competências, como a gente é muito empurrado a acreditar, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que ele seja tudo. Amém, glória a Deus. Mas e o principal? O que adianta ser um médico se ele naquele dia ele não tiver a alma salva? Exatamente. A gente vai pagar até assim, sinto graça de Deus para falar isso, sabe? A gente vai pagar pela forma como nós estamos educando os nossos filhos, que o Senhor confiou a herança dele nas nossas mãos. E ele não confiou para você transformar teu filho num médico, transformar teu filho num bom professor. Isso aí é outro ponto. Isso também. Mas o principal objetivo é a eternidade, é encaminhá-lo para o céu, para que ele reúna todos os valores que a gente passa para ele passar para a família dele. E a família do meu filho ele vai ser um pai muito melhor do que eu e o pai dele, sabe? E assim,
assim, essa é consequentemente, a nossa, né? Exatamente. Esse é o ciclo, esse é o ciclo, né? Então, a gente já vê, né, muitos casos, né, que muitos já vieram aqui e contaram que sua família tinha dificuldade com o alcoolismo, né? Sim. Né? As pessoas mais antigas sempre contavam aqui. Que hoje já está diferente, né? Já, então verdade. hoje os pais já não têm esse hábito, né? De estar consumindo muito, né? Porque as pessoas elas se embriagavam, né, ao extremo, né? Nossa. Né? Então hoje em dia já não tem tanto essas coisas na casa das pessoas que fazem com que os filhos vão seguir esse caminho, né? Sim. Então já vem mudando, né? Já vem mudando. Graças a Deus o cigarro é uma coisa também muito, né? Muito já caiu bastante porque as pessoas já estão se conscientizando que faz mal à saúde, uma coisa né? Faz mal. Uhum. E como que foi essa fase sua aí de redenção? Só um minutinho para você responder a pergunta do Elias. Deixa eu só falar aqui. Ó. Nós temos a Idiane, lá de Marechal Cândido Rondon. Nem sei onde fica, mas oi. Você... Nosso carinho. Fica lá próximo a Toledo, né, Elias? Por ali, fica ali. Então, Idiane, nosso carinho, nosso abraço, nosso beijo no coração. Também temos a Milena, o Rafael. São bênçãos também, Deus abençoe a vida de vocês. A sua tia, a Ana Bástia, ela diz assim, linda princesa, né? Também nós temos o Clodoaldo, a Valéria, nossos grandes amigos. A Valéria também já esteve aqui contando um pouquinho do seu testemunho. Também temos a Ana Paula. A Paula que agora há pouco ela se tornou mãe, né? Paula, nosso carinho, nosso abraço a você, um beijo no coração. Temos o Serginho também assistindo. Serginho, nosso grande amigo também. Serginho, abraço. Legal. Também da igreja ali da sede, esposo da Ana. Nosso carinho a vocês. O Jonathan também está assistindo, né? O esposo da Paula. Nosso carinho a vocês. Também temos o Ezequiel Borges, que está sempre ali nos acompanhando. O Ezequiel é guitarrista? Isso! Meu Deus, muita admiração. Ele deve te conhecer também, desde pequititinho. Eu tenho uma experiência com Deus com ele, muito legal. Nosso grande amigo está sempre orando por nós, né, Elias? Ezequiel. A família, sua esposa Noemi, a Carla, né? Nosso carinho a vocês, a outra filha Michele, a família da Michele também, nosso grande carinho a vocês. E ele diz assim, essa moça tem um testemunho maravilhoso. Glória a Deus. A todos vocês que nos acompanham, estão nos assistindo, daqui a pouquinho a gente vai ler mais, né? Mas Deus abençoe muito a vida de vocês. É muito importante vocês estarem aqui com nós, né? Acompanhando, né? Esse testemunho que ele edifica, né? Edifica nossa alma, né? Faz com que mostre que Deus ainda faz milagres, sim. Né? A gente fica muito pregando testemunho de outros, né? Contando as histórias da Bíblia, né? O que Deus fez, o que Jesus fez lá no passado, né? Mas ele continua fazendo hoje, sim. Continua fazendo. E nós estamos aqui, né? É uma prova viva, né? A mãe Diana está aqui contando, né? E vai continuar falando, né, o que Deus fez na sua vida, né? Porque no passado, né, foi uma adolescente rebelde, né? Mas e para que você passasse dessa adolescência rebelde, se transformasse numa mulher hoje de fé, uma pregadora da palavra, né? Como que foi essa transição, né, dessa fase para voltar para as casas do pai? A mãe, ela sempre foi uma mulher de oração. Tanto que na minha infância, eu tenho lembranças de, às vezes, a porta do quarto tá fechada. A gente passar pelo quarto, ela tá lá de joelho chorando. Eu só levantava a cabeça, com a cara vermelha, de tanto chorar. Então, eu tenho a lembrança viva da minha mãe sempre sendo uma mulher de oração. Ela nunca foi uma mãe impositiva, que ordens, essas coisas. Ela sempre foi mais pacífica e mais na dela. Então, a forma principal dela resolver os problemas dela é orando. Até hoje. Ela sofria. Meu Deus, e como? A mãe Deus, sofreu. Né? Chorando com Deus, aos pés de Cristo. Né? Exatamente. A mãe é uma guerreira. Qualquer um que conheça a mãe sabe, vai afirmar isso também. Ela é uma guerreira do Senhor. E aí, tive a oportunidade de participar do Encontro com Deus. É um retiro da Quadrangular. Imagino que vocês já devem conhecer. Sim. E a mãe falou, pagou pra mim. E como muitos dos meus amigos também iam ir, eu não tive como negar. Aquela turma toda de muito doido se juntou ali, uma boa galera pra ir.
E foi transformador, porque tem uma estrutura que a gente é levado a se arrepender no primeiro dia, né? Eles orientam a não contar spoilers, né? Mas assim, sem dar spoilers, mas no primeiro dia você passa pelo arrependimento, então você aprende a orar, a confessar os seus pecados. Então é o caminho da salvação mesmo, sabe? Sim. Você se arrepende. No segundo dia você começa a buscar Deus e conhecer mais sobre pecados. E no terceiro dia é um clamor pelo Espírito Santo. E o interessante é que a gente é proibido de conversar lá. Não pode conversar e nem mexer no celular. 3 dias sem falar com o outro. Só ouvindo e falando com Deus. Então é um encontro com Deus. Você não está indo lá para passear. Igual, assim, os nossos retiros, né, da Assembleia, eles são mais de comunhão entre irmãos, né? Esse é o encontro com Deus. Então a gente não pode conversar com os colegas. Tem algum período ali que é liberado, não lembro muito bem, mas é muito pouco. Sem celular. Celular você tem que entregar lá para as pessoas. E é um encontro com Deus, focado com Deus. E no terceiro dia eu já estava assim, ó, crente. Não tem como não sair. E aí ela falou assim, ó, na última oração, ela falou assim, ó, agora nós vamos orar e vamos clamar pela descida do Espírito Santo. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Se você crê, peça. E eu fiz uma oração bem assim, ó, Senhor, eu já me arrependi, eu me arrependo muito dos meus pecados. Eu tava assim com uma vontade de pedir perdão para os meus pais. Acho que eu vou chorar, mas eu vou tentar não chorar, que minha voz fica horrível. E o nariz escorre. Calma, vamos rir um pouco que já passa o choro. Aí eu falei, meu Deus, eu quero pedir perdão para enxergar o mal que eu causei para os meus pais. A rebelião que eu não enxergava. Antes eu enxergava eles como insuportáveis, como gente que tá atrapalhando o meu caminho. Eles não enxergam o quanto meus amigos são bons? É a cegueira. Isso que faz a cegueira. Então, quando uma pessoa tá cega, até abrindo parênteses, não é as palavras que vai convencer a pessoa. É o Espírito Santo que vai convencer. Sim. E a forma como Deus começou a trabalhar na minha vida foi por meio do encontro com Deus, que foi um investimento que minha mãe, que nem podia, fez. Olha, só fez aquele investimento para... Exatamente. O valor que salvou a tua vida, que né? Salvou a minha vida, sim. Salvou a minha vida. E aí, naquele dia, eu falei bem assim, ó, Senhor, eu tava assim, crente, sabe quando você tá cuspindo fogo? Eu falei, tava divisa. Aí, eu falei, eu não saio daqui sem ser batizada com o Espírito Santo. E daí a irmã falou assim, fica falando glória, glória, glória. Eu só falei assim, um pouquinho, glória, glória, glória. Fui recebida assim, de tal forma, batizada em línguas, cheia de Espírito Santo. Caí no chão, não conseguia assim, levantar de tanta glória, que era uma glória que eu não conseguia, meu corpo não se mantinha em pé, é claro que consciente. Sim. Mas eu fui batizada com o Espírito Santo dessa forma. Senhor, eu não saio daqui sem receber o batismo do Espírito Santo. Tá bom, então tá. Só que eu na minha cabeça, imaginei assim, ó. O ônibus pode ir embora, que eu vou ter que me virar para ir embora. Se eu não receber o batismo com o Espírito Santo, eu fico aqui 15 dias, até na rua, se eles me expulsarem daqui. Então, na minha cabeça, eu já tinha decidido a fé, determinado que eu ia ficar ali para receber. E o Senhor sondou aquilo, eu falei assim, não vai precisar, querida, toma agora. E eu fui cheia do Espírito Santo. Chegando em casa, a primeira coisa que eu fiz, é muito linda a recepção na igreja também, né, antes de chegar em casa. Sim. Eles recebem, assim, aí eu deixa eu organizar minhas ideias aqui. Eles fazem uma celebração linda, com balões, a família vai lá receber as pessoas. Então, é um abraço de pertencimento a uma família. Era o que eu precisava. Estivesse recebendo. É uma estratégia linda de Deus. Quem critica não conhece. Verdade. Uma viagem, né, que fez, né? Exatamente, eles recebem assim com abraço, você vê que a família, ela tá com um olhar de sorriso, de saudade das pessoas, todo mundo cantando músicas animadas, som da festa, e começa aquela festa, todo mundo pulando, e aí, o que eu precisava? Eu precisava de acolhimento, só que um acolhimento certo. Sim. E aí eu fui abraçada pelaquela família. Só que eu fui criada a vida toda na Assembleia, né? E aí eu me senti, eu vi, a Quadrangular também é igreja, sim, inexperiente, né, adolescente, tinha 15 anos. Você tinha 15 anos nessa época. Eu tinha mergulhado fundo, muita coisa aconteceu. Se eu contar com detalhes,
vai escandalizar muita gente e vai parecer que eu tenho uns 70 anos de idade por tudo que eu fiz. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de como foi profundo esse meu período ali de em extremo lamaçal do pecado. E aí cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, pai, me perdoe. Mãe, me perdoa, abraçando de coração em lágrimas. E pedir perdão para eles. E é isso, a reconciliação, né? Sim. Aí o Senhor começou a... da boca o perdão. Aí passou um tempo, e aí eu voltei pro Primavera. Porque a forma como Deus, o chamado de Deus na minha vida, não funciona muito bem na estrutura da quadrangular. Então, não é o problema com a igreja, era o que Deus tinha para minha vida. E eu creio que Deus é quem guia os nossos passos, né? Sim, e aí, de certa forma, eu cheguei na Primavera. E aí foi um momento onde quem era líder dos adolescentes era o irmão Ezequiel. O irmão Ezequiel que está nos assistindo, né? O irmão Ezequiel. Então ele foi assim um pai espiritual muito sábio, porque ele também tinha esse abraço, esse acolhimento. Ele traz para os adolescentes, não sei se ele trabalha com jovens adolescentes ainda. Não, mas ele foi um dos fundadores dessa. Exatamente, mas ele está ali, como um conselheiro, está ali sempre pronto. Ele tem uma característica que eu acho que todo discipulador precisa ter. A afirmação. Você precisa afirmar os seus adolescentes, as suas crianças. Você é uma bênção. A criança pode ser ali, um atribulado. Mas você é uma bênção. Você pega, não é para mentir, não é para bajular. Você pega uma qualidade que você vê na pessoa. Eu tenho aluninha, dou aula na EBD, que assim, tem uns que são bem abençoadinhos. Mas aí eu falei, meu Deus. Ai, meu Deus. Aí eu peguei uma característica do fulano e falei assim, fulano, você é uma bênção. Nossa, você vai cantar tão bonito pra Jesus, você já ensaia em casa? Porque você vai dando aula e ele lembra de um louvor. Você vai dando aula e ele lembra de um louvor. E tem outras criancinhas assim, que é lindo de ver. E aí a gente vai afirmando. Então uma qualidade que eu acho que quem trabalha com criança, adolescente também, principalmente, é afirmar. Porque o mundo tá fazendo isso. Quando a pessoa... ele começa a dar características para a pessoa. Se você sente atração por pessoas X, então você sei lá, nem lembro os nomes, é queer, você é bi, você é não sei o quê. E começa a afirmar a identidade deles. E eles falam assim, é verdade, é por causa do teu signo que você é vingativo. Sabe? É uma afirmação que o mundo traz para as pessoas que elas abraçam isso. Então, dentro da igreja, como qualquer pessoa, nossos filhos, a gente precisa trazer essa questão da afirmação. O irmão Ezequiel, ele era muito assim, deu a oportunidade de eu contar o meu testemunho desse período da adolescência para os adolescentes. E aí, nessa época que eu fui para o Primavera, é época que começa a usar saia, né? Eu não gostava. Você não gostava? Não, eu gosto até hoje de calça. É claro que com modéstia, né? Sim. Mas rejeitava a saia. Meu Deus, parece uma avó. Nada contra as vó, porque hoje em dia tem que explicar tudo. Enfim, né? Mas aí, assim, foi passando e eu comecei a orar muito de madrugada. Eu colocava o celular para despertar 4 horas da manhã e levantava 4 horas da manhã e orava. Por quem que eu orava? Eu orava por todos os meus amigos perdidos. Falei, Senhor, eu peço a conversão do fulano, Beltrano, e começava a orar. Converte ele, faz ele se arrepender. Palavras de bênçãos. E começava a orar por esses meus amigos. Aí um dia, daí eu comecei a ter as minhas primeiras experiências com o Espírito Santo. Eu até não contei, mas eu fui uma criança e adolescente que eu tive muitas experiências com demônios. Até hoje eu tenho experiências assim sobrenaturais, mas não da forma de me perturbar como me perturbava antes. Hoje é tipo discernimento. Miúdo, sai daí. Sabe? Hoje é assim. Uhum. Mas na época vinha pra me afligir. Eu ouvia vozes, tocava no meu ombro, assim, eu voltando da escola, tocava assim, falava meu nome no meu ouvido. Eu via vulto saindo da janela, indo pra debaixo da cama. Então eu era muito perturbada, assim, espiritualmente mesmo. E aí hoje isso é de outra forma, não é mais para me perturbar. Mas aí de tanto ver essas coisas ruins, e quando eu me converti, eu comecei a falar, Senhor, eu já vi tanto demônio, eles já me atormentaram tanto, eu preciso ter experiência com Deus. Tem alguma coisa que eu possa ver, uma asa de um anjo, ou uma presença diferenciada, alguma coisa assim. E aí, nessa de orar de madrugada, eu falei assim, quer saber? Essa noite eu não vou colocar o celular para despertar. Se o Senhor está me ouvindo,
Senhor vai me acordar 4 horas da manhã. E só que não foi rebelde, não foi assim num tom, era uma conversa, um combinado ali, Sim. sabe? Deu 4 horas da manhã, eu senti uma presença muito poderosa entrando no quarto. E eu despertei. E eu não despertei com sono, quando a gente levanta se arrastando, né? Eu despertei, acordei e já fui tomada em línguas estranhas dentro do meu quarto. Então aí, os meus pais tinham uma filha que era extremamente rebelde, que não sabiam que hora que ela ia voltar para casa, se ia voltar para casa, que às vezes sumia 2, 3 dias. E agora eles têm uma filha no quarto que tá acordando 4 horas da manhã falando em línguas estranhas. Então, é uma coisa. E não foi ninguém que me convenceu. Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a obra. E ele convence, né? Exato, convence do pecado. E eu comecei a ter experiências com o Senhor. Falei muito, deixa você conduzir. Não, pode continuar. O momento o momento é o seu. De uma coisa só que eu queria acrescentar, que você falou agora há pouco, que é muito importante, são palavras de bênçãos, né? Nós devemos abençoar, né? Abençoar as pessoas, né? Sim. Se eu tiver a oportunidade de te abençoar, eu devo abençoar, né? Porque essas palavras, elas podem transformar as pessoas, né? Então que a gente consiga abençoar mais as pessoas, né, Elias? É porque a irmã falou, né? O inimigo ele está ao derredor, está só prestando atenção nas nossas palavras, né? Então, quando você libera uma palavra de bênção, né? Você já vai blindando, né? Essa pessoa que você está abençoando vai blindando ela, né, dos ataques do inimigo. Exatamente. Então, quando a pessoa libera uma palavra de maldição, ela triplica, né, o ataque do inimigo. Exatamente. Ele usa essas palavras para atacar a pessoa. Então, quando você libera uma palavra de bênção para seus filhos, para sua família, né, para os seus amigos, você está blindando ela dos ataques do inimigo e está fazendo com que a pessoa venha a ser acolhida pelo Espírito Santo. E se ela está perdida, o Espírito Santo vai começar a trabalhar na mente dela, como fez com a nossa irmã. O Espírito Santo vai trabalhando, até que ele resgata essa pessoa lá do mundo e traz para fazer a obra dele, como a nossa irmã está fazendo hoje, né? E a forma como o irmão estava falando, eu vi uma ilustração muito linda para quem está nos assistindo, né? O inimigo, ele não tem influência sobre a vida das pessoas, influência direta. Nem... Se o diabo aparecer na frente de um adolescente difícil, falar assim, ó, eu quero que você faça isso, ele vai ficar morrendo de medo, vai chamar a mãe para orar, não vai se entregar. O inimigo tem influência para quem é seguidor dele, os satanistas, os istas, né, essas coisas lá. As pessoas, elas não seguem Satanás, mas Satanás precisa de um porta-voz. Porta-voz. E quem que é o porta-voz? Quem está mais perto da gente. Quantas a gente já não foi porta-voz do inimigo na vida dos nossos Exatamente. filhos? Né? Na vida de quem nos cerca. Então é aí que está o ponto da nossa vigilância. É esse o cuidado, né? Cuidado que nós devemos ter. A palavra tem poder, né? Tanto para construir como para destruir uma vida. É como a gente sempre fala, a palavra ou ela te aconchega, né? Ou ela te afasta. Exato. Então que seja para aconchegar, né? Que seja uma palavra de edificação. Isso. Se eu não puder te edificar, se eu não puder trazer uma palavra para você de bênção, melhor eu ficar quieta, não é verdade? E uma coisa que me tocou no coração também é na oração que nós fizemos, né? O Senhor nos deu a oportunidade e a liberdade de nós orarmos um pelos outros, né? Em meu nome, expulsariam demônios, né? Oraria e a pessoa ficaria curada, Exato. Né? Então, nós temos que demonstrar amor. Nós temos que demonstrar o quanto é importante que aquela pessoa mostrar, não necessariamente a palavra mostrar, mas dizer para Deus o quanto essa pessoa é importante. Faz falta, né? O quanto ela faz falta na nossa... Quando nós vamos orar, demonstre amor, né? Exato. Senhor, eu desejo que essa pessoa seja curada. Eu sempre falo, né? Quando nós vamos orar, nós temos que se colocar no lugar da pessoa, né? Se colocar ali no lugar da pessoa. Porque nós vamos orar para nossos filhos, por exemplo, vamos orar para nossos filhos, nós que às vezes está acamado, está doente, nós vamos se colocar ali nos pés de Cristo, ali do nosso coração, nós vamos se desmanchar, né? Porque nós estamos sentindo a dor do nosso filho. Da mesma forma, nós temos que colocar também nos nossos irmãos. Vamos orar para o nosso irmão? Vamos orar para o nosso irmão? Não, nós vamos se colocar de joelho, vamos se colocar no lugar do nosso irmão que está passando por aquela cidade, aí sim vai tocar o coração de Deus. Sim. Deus vai ver assim, opa,
Ele está fazendo falta para aquele meu servo, ele está orando com o coração sincero, então eu vou restaurar a saúde dele. Porque eles estão orando com o coração mesmo contrito, com o coração sincero. Né? É assim que nós devemos orar para os nossos irmãos que estão precisando, da mesma forma que nós oramos para a nossa família. O amor, né? Da mesma forma que nós oramos para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa esposa, né? Nós devemos orar também para as pessoas que estão necessitadas. Exatamente. Abrir o coração verdadeiramente. Só assim nosso Deus vai fazer milagre muito mais do que está fazendo, né? E hoje aquela menina que era aquela adolescente rebelde, né? Que teve um encontro com Jesus, que a sua vida transformou, uma nova pessoa que conseguiu pedir perdão aos pais, né? Que teve a vida transformada. E hoje você tem ali um trabalho muito bonito na igreja, né? Sim. Hoje você traz a palavra. Professora DBD. Professora DBD. E então nos conte um pouquinho sobre... Então, aí quando eu tive... Ainda assim, a gente sabe que a caminhada com Deus, ela é extensa, né? Sim. né? O testemunho, ele é rápido, mas a jornada é longa, né? Você vai caminhando e aprendendo. Tanto que ao longo dessa caminhada eu fui aprendendo... resumindo, nesses encontros que eu tive com Deus, de buscar Ele no meu quarto, eu comecei a ler a Bíblia, daí na adolescência, ler bastante, eu começava a fazer cadernos, né, e anotava. Por que eu queria fazer caderno? Porque eu imaginava na minha mente que ia ser uma pregadora, eu nunca recebi nenhuma profecia assim nesse sentido. Mas eu tinha certeza que eu ia ser uma pregadora. E eu fazia meus cadernos. Eu vou saber fazer os cadernos, porque aí eu vou saber onde está escrito tal coisa, que a Bíblia é muito grande. Então ali uma coisa, a parábola não sei do que, está escrito em tal lugar. Eu fazia a lista de todas as parábolas. Aí a jornada de Elias, Eliseu, onde está escrito as viúvas de Sarepta, enfim, anotando tudo para eu saber onde estava escrito. E nesse exercício de escrever, você vai memorizando mais ainda, né? Sim. E fui fazendo cadernos. Até que depois de mãe, eu senti a necessidade muito grande de fazer. Eu comecei a ler a Bíblia mesmo adolescente. Mas eu fui criada na igreja, então criada em EBD. Isso me formou muito, né, como cristã também, apesar de ter desobedecido, é como diz a palavra. Inculca, né, ensina teu filho no caminho que deve andar, que quando ele crescer não se desviar dele. Então tem até um louvor que fala que quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Você faz como o filho pródigo, você sai um pouco, mas você não aguenta, você volta, nem que você perca tudo. Nem que você perca tudo, que você volte um caco, mas você volta. Então foi o que aconteceu comigo, eu voltei, porque eu não tinha outra forma de viver, né? Deus me puxou de volta. E aí, com meu filho, eu queria fazer, até imaginando, eu fui uma filha tão terrível. E se Deus quiser me castigar com meu filho? E ele cresceu um filho terrível. E eu pensava assim mesmo. Falta de entendimento, né? Mas eu pensava, mas eu vou ensinar tanto a palavra de Deus para ele, que ele vai ser um Bíblia puro. E aí... parte disso começou com um medo meu, mas um medo, não digo exagerado, um medo produtivo, sabe? Que sabe que sem a palavra, sem a verdade, a pessoa cai fácil na mentira. Sim. Então eu comecei a ensinar a palavra de Deus com muita prudência, sem incomodar a criança, com estratégia. Era estratégia divina, porque eu não tinha estudado nada sobre como ensinar a criança. E aí ele, desde pequenininho, tanto que com 2 aninhos, ele sabia a ordem dos acontecimentos de histórias básicas como Jonas, Arca de Noé, Jesus, José e Maria, enfim. Ele sabia o nome dos personagens. Eu falava assim, aonde que o peixe, eu falava a baleia, né, pra criança, onde que a baleia cuspiu Jonas? Ele sabia, se você parasse com um irmão na igreja e perguntasse, elas não sabem responder, gente. As pessoas não leem a Bíblia, sabe? Eu dou aula para as crianças e eu dou aula para as crianças na igreja de 7, 8 anos. Já é criado na igreja, já é para saber essas histórias. Não sabem. Você conhece a história do Mar Vermelho? Não sabe? Aí você tem que voltar e contar. Tipo, é básico, sabe? Com meu filho, eu fui pegando ele desde pequeno e eu contava só as mesmas. Aí, conforme ele cresceu mais um pouco, eu contava mais. E aí, eu nem sabia que Deus já estava me preparando para ministrar para a criança, porque aquilo que eu estava produzindo em casa, Deus só multiplicou.
sabe? É aquela coisa, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas não era um muito pra mim, era um muito pro reino, sabe? Sim. É assim que Deus prepara a gente, Sim, né? sim. No cenário mais improvável. E aí surgiu. Eu lembro que eu comecei a ter sonhos e visões. Eu sempre, Deus fala muito comigo através de sonhos. E eu sonhei que Deus me entregava 8 crianças. E tava tudo bagunçado, as crianças todas bagunçadas. Eu tinha que colocar elas no piso cerâmico, assim, eu colocava elas cada uma em um quadradinho. Não briguem, vocês vão ficar aqui bonitinha, certinho. Eu começava a botar ordem. Falei, por que eu recebi criança? Aí passou um tempo, eu tive um outro sonho muito mais profundo, que era, resumidamente, um grupo de youtubers, eu lembro o rosto deles, da maioria, eles recebiam ordem para matar de um ser espiritual mesmo, para matar crianças. E eu estava num lugar onde tinha muitas crianças e eles estavam marchando com olhares demoníacos para pegar aquelas crianças e matar. Eu falei, Senhor, eu não dou conta de esconder todas essas. Eu pegava os meus, né, meu filho, meus sobrinhos, escondia eles num lugar e voltava correndo. No momento em que eu era cercada e aquele exército de influenciadores, veja só, youtubers e coisa nada, eles chegavam para pegar a criança que estava comigo, surgia uma luz do céu que escondia a gente e teletransportava para outro lugar, não tinha escape e o escape veio do céu. E eu acordei e falei assim, meu Deus, o que significa isso? E comecei a pensar, falei, mas na cara impossível. O inimigo está usando hoje a mídia para matar as crianças. Se eles receberam uma ordem direta do inferno, talvez nem todos, mas o pecado ele vai levando a gente para um nível de maldade, que nem da cegueira espiritual, que eles compartilham essa cegueira com outras pessoas. Eu já fiz isso quando estava no mundo. Eu já ensinei pessoas a fumar um baseado. E eu achava que aquilo ia fazer bem para ela. Então a gente vai compartilhando da convicção que a gente tem no momento, né? E aí nisso eu estava entendendo que o senhor estava me chamando para pregar para criança. Aí mais uma vez ela vai orar, né? Eu fiquei muito indignada com uma notícia que eu vi sobre abuso infantil, alguma coisa assim. Falei, Deus, se o Senhor quiser me usar para criança, eis-me aqui. No dia seguinte eu recebi um convite para pregar. No dia seguinte, o Senhor preparou a oportunidade, fui pregar pela primeira vez. E aí, eu já havia pregado antes no círculo de oração. E aonde que foi que você... Foi na Família de Jesus. A primeira igreja que eu preguei. Ninguém sabia nada, não trabalhava com criança, não expunha nada. Foi porta aberta do céu, sabe? E isso você estava com quantos anos? Ai. Mais ou menos. Com uns 23. Eu tava com uns 23, mais ou menos, 24, por aí, nessa faixa. E eu comecei pregando. No começo, as oportunidades não são tão rápidas, assim, sim, né? Sim. É de pouquinho em pouquinho, né? Graças a Deus, né? Porque a gente vai, né? Mas eu comecei a pregar mesmo no círculo de oração para as irmãs, né? No trabalho com as crianças foi dessa forma. Tanto que na minha primeira ministração eu falei bem assim, eu preguei sobre aquela passagem onde o endemoniado gadareno liberta e os demônios, as legiões vão para os porcos, né? E aí eu contei um conto ali ilustrativo. E aí eu comecei a trabalhar na palavra. Eu disse assim, ó. Veja bem, irmãos, os porcos, eles têm por hábito a sujeira. E como se a imundícia dos porcos hoje para nós é o pecado. A pessoa que está mergulhando no pecado vai estar cheia de demônio, o demônio vai entrar e vai morrer. Eu naquele dia eu falei assim, vai morrer. Só que eu falei pensando em morte mesmo, só que hoje eu entendo que era morte espiritual. Que morte pior é que passar a eternidade com o capiroto, né, irmão? Né? Com o diabo. E aí hoje assim a gente vai crescendo em entendimento, né? Eu lembro isso, eu dou risada. E naquele dia ainda eu falei pra irmã Maria José, que ela era líder do círculo de oração. Falei pra ela, irmã, desculpa qualquer coisa. Ela olhou pra mim e falou assim, nunca peça desculpas por falar a palavra do Senhor. Verdade. Uma mulher experimentada, com entendimento. Eu julgo, né, que eu não falei errado, não preguei heresia, fui dura nas minhas palavras, né? Mas o Senhor tinha alguém para falar ali, né? Que melhor mensagem que você pode receber, que é a mensagem de correção.
de pare com isso, você está no caminho errado. Então eu creio que mesmo na simplicidade Deus estava operando, né? Tudo tem que ser, tudo no início ele é assim, né? Exatamente. No início de tudo você... aí com o tempo você vai pegando experiência, vai estudando mais a Bíblia, vai estudando, né? Conhecendo mais, aí vai aquilo que você já falou lá no início, já não vai falar mais, né? Então, verdade, então é tudo uma experiência que você vai tendo, né? Nessa decorrência da vida, né? De pregação da palavra de Deus. E você vai buscando, né? Vai buscando, vai estudando. Exatamente. Né? Vai amadurecendo. Sim, né? Foi assim. E a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, né? As misericórdias, né? Então, e aí eu fui... foi surgindo oportunidades para pregar. E aí começou a chegar a demanda com temas nessa área de tecnologia e o que as crianças estão assistindo em sexualidade. Tanto que se tiverem crianças assistindo agora, talvez não seja uma boa ouvirem, né, esse relato, mas uma amiga minha falou assim, olha, um parente meu pegou o neto dela com um menino no quarto, os dois 4 e 5 anos, como eu posso usar a palavra? Fazendo coisa que não agrada. Fazendo orgias, 2 crianças, 4 e 5 anos. Onde essas crianças viram isso? 4 e 5 anos. Elas não sabem fazer aquilo. Elas viram em algum lugar. Tá consumindo pornografia? Estão assistindo os pais fazerem isso? Da onde que essas crianças aprenderam uma barbaridade dessas? Então, é um reforço novamente. Não subestime o uso de telas. É até outro ponto muito importante, né? Que muitos pais acham que a criança está dormindo e se relaciona tranquilamente ali, achando que a criança está dormindo, mas a criança está ouvindo, né? Os efeitos da criança ouvir o pai e a mãe na intimidade é tão danoso quanto um abuso. Então é muito importante que os pais, eles se retirem para um lugar ali e não permitam que a criança seja exposta a isso, porque isso também é uma sexualização precoce, sabe? Então começaram a surgir demandas assim e eu comecei também a trabalhar no aconselhamento das amigas. Quando menos esperava, eu estava ali aconselhando, instruindo nessa área e faço isso até hoje. E migrando um pouco, irmão, eu lembrei de um testemunho que talvez vai edificar, não sei como que tá o nosso tempo. Temos mais 5 minutos. Ai, passa rápido. Então foi isso, né? O Senhor tem até hoje me usado na palavra. E resumidamente, eu comecei a conhecer Deus desde que eu me converti, nas diversas facetas de Deus, né? Que nós temos o Deus provedor, o Consolador, e o Senhor ele vai se revelando para a gente. A gente não consegue conhecer Deus numa pancada só. A gente vai conhecendo como? Conforme a gente vai caminhando com Ele, conforme também as nossas necessidades, né? E nesse período de crescimento com o Senhor, eu comecei a me deparar com os meus pecados. O Senhor foi descortinando cada vez mais os pecados. Tanto que teve uma época, pouco tempo atrás, talvez 1 ano, 2 anos, ou menos que isso, eu falei assim, Senhor, mas eu tô crente há tantos anos já, como que eu sou invejosa? Como que eu isso? E o Senhor, Ele vai trazendo luz pra gente pouco a pouco. A gente caminha com o Senhor, Ele mostra pra gente, você ainda comete pecado nisso. E aí, quando o Senhor traz luz para um pecado que a gente comete, Ele não trouxe luz para te expor, para te humilhar, mas sim para te libertar. E se a gente recebesse a revelação de todas as nossas mazelas de uma vez só, a gente ia ficar muito desanimado. Então o Senhor ele ainda é misericordioso e vai trabalhando na vida da gente, nos lapidando pouco a pouco. E eu tenho vivido isso. Tanto que agora até já aceitei. Eu falei, olha, depois que eu vencer esses que o Senhor mostrou, eu sei que daqui a pouco ele vai revelar mais uns 2, 3. E a gente vai se tornando uma pessoa madura na fé, né? Sim, enquanto vai falando, a gente vai lembrando de tanta coisa, o tempo passa muito rápido, né? E é assim que Deus faz, né? Ele vai nos mostrando, né, o caminho, porque é que a gente sempre fala, né? Pra gente chegar aos céus, a gente tem que deixar muitas coisas, né? Porque o céu é conquistado à força, né? Então, no sentido de força, você tem que forçar a se libertar. Porque tem muitas coisas na nossa vida, né? Nossa vida material, nossa vida que é mesmo ser humano, né? Nós temos que se libertar e essas coisas não são fáceis de se libertar. Temos que ter posição, né? Exatamente. Então você tem que libertar mais a força mesmo, né? Sim. Muitas vezes, levantar de madrugada para orar, você tem que forçar
né? Sim. A se libertar do sono ali, ter coragem, ir a orar. Para você ir na casa do Senhor, adorar Ele, você tem que, às vezes, fazer um esforço. Então, tudo é feito à força, né? Então, o céu é conquistado à força. Então, a irmã falou, né? Exatamente. Tem muitas libertações que nós temos que ter diariamente. De glória em glória. De glória em glória, passo a passo. Mas você sabe que aí eu comecei a ministrar, assim, ter oportunidades, e aí, na minha cabeça, eu até pensei assim, que era assim apenas que Deus iria me usar só nas ministrações. Aí, de repente, Deus fechou a agenda. Fiquei 1 ano de molho, sem uma oportunidade para nada. E aí eu pensei, Deus não vai mais me usar. Acabou para mim. O que eu fiz de errado? Comecei a fazer uma análise interna, procurar pecado. Encontrei vários, com certeza. Mas eu pensei, Deus me rejeitou. Deus não vai mais me usar. E aí eu comecei a enxergar que a pregação, ela não é só no altar. Isso as pessoas falam no púlpito, mas igual é aquela coisa, quando você não internalizou aquilo, você talvez não enxergue e não acredite nisso mesmo, né? A menos que você viva. E aí eu falei, comecei a ver que o Senhor usa a gente de formas diferentes. Eu fiquei sem carro, né? Eu estou sem carro até o momento, né? Mas aí eu pegando um Uber, tive que pegar um Uber. No Uber, eu comecei a falar uma coisa, o Uber começou a comentar outra, eu preguei pra ele. Ele, meu Deus, no final ele disse, meu Deus, eu vou ter que voltar pra igreja, né? Eu comecei a enxergar, eu acabei de pregar pra ele. Uma vez eu passei um período de escassez tão grande, olha, eu começo a lembrar das histórias, passei um período de escassez tão grande, que eu tive que trabalhar com o que eu mais detesto na vida. Eu não dou conta de sangue, de hospital. Eu falei, Senhor, se o Senhor quiser que eu ore para um doente, eu vou ter que tapar o nariz, porque eu não gosto do cheiro, eu não gosto de nada. Eu fui cuidar de uma senhora idosa. Eu sou nojenta, assim, com todo o perdão, assim, sabe? Não que eu excluo as pessoas, mas eu não dou conta, sabe? Falei, mas tem que trabalhar? Como que eu vou pagar as contas? Tem que trabalhar. Fui pro hospital, cuidar da idosa. Cheguei lá, não dá, mais forte que a gente, conversando com a senhora. A senhora tá lhe ouvindo? Tô. A senhora conhece Jesus? Conheço. A senhora já entregou o coração para ele? Não. A senhora quer entregar agora? Só que antes disso eu levei um livro infantil, Quem é o Papai do Céu? E li para ela. Eu lembrei que idosos, eles se comportam como criança. Falei, vou ler uma história para ela. Li para ela e perguntei quer se converter. Ela assim, naquele dia onde eu não queria estar, uma senhora Deus se converteu e Deus me usou. E aí eu aprendi que o evangelho, ele não é pregado só num púlpito. E como disse o apóstolo Paulo não queria sofrer uma destruição de uma embarcação a caminho de Roma. Da onde que ele queria? Quem quer fazer um cruzeiro desse? Não ser açoitado. Né? Mas Deus queria que ele chegasse lá para pregar para aquelas pessoas. E foi assim que eu aprendi que Deus usa a gente onde a gente quiser. Então às vezes eu falo, Senhor, eu não quero estar na escassez. Mas se é na escassez que você vai ter acesso às pessoas que você não teria acesso em outro lugar. Da mesma forma, quando Deus abençoa outras para que tenham acesso a poderosos para alcançar a alma deles também. Sim. Então a nossa vida não é de Deus. Não é nossa. A nossa vida é do Senhor. Do Senhor. Exatamente. Ele cria as estratégias, né? Ele cria as estratégias, ele molda um momento para te colocar lá. Naquele momento Exatamente. Lá. Porque ele sabe todas as coisas, né? Nós imaginamos uma coisa, mas ele já está lá há séculos à nossa frente. Exato. Né? Então é assim que Deus age na nossa vida, né? E falando que nós falamos muito em ter posição, né? Sim. Nós temos que nos posicionar. Falando nisso, a santificação posicional, ela começa no momento em que decidimos seguir a Jesus. Quando o aceitamos como exemplo a ser seguido, nesse momento tornamos uma decisão que mudará o nosso viver para alcançar as promessas eternas. Aonde nós encontramos essas palavras que eu acabei de ler? Lá no e-book do nosso irmão Rafael, né? Lá ele tem esse book descortinando temas bíblicos. Nós deixamos o link aqui no Face para quem quiser acompanhar, adquirir esse material, né? Converse com o Rafael, vai lá, clica no link e o Rafael e a Milena vão estar passando esse book. Tem muitas mensagens lá, pregações, né? Você que está começando a pregar o evangelho, né?
Então ali procure esse trabalho do nosso irmão Rafael ali, que você vai estar adquirindo aí um material aí muito importante para sua vida, né? Sim. Espiritual também, para você estar trazendo as mensagens aí de Deus para sua igreja, para seus amigos, né? Então, onde for, está já com um suporte bem grande, né, de mensagens. Sim. Nós vamos deixar as considerações finais para você. Fica à vontade. Primeiro eu agradeço a oportunidade, acredito que eu sou muito edificada pelos testemunhos das pessoas, fui muito edificada com a participação da irmã Miriam, do irmão Marcos. Que estiveram aqui também. E aí a gente precisa valorizar também os testemunhos, os nossos testemunhos com o Senhor e compartilhar sem medo. Sim. Então, se eu puder deixar um conselho, uma consideração final bem relevante para você, conte as suas histórias que você teve com Deus, as suas histórias de infância, de superação para os seus filhos. Passe esse legado, esse tesouro para eles. Isso vai ser tão precioso que eles vão passar a admirar vocês ainda mais e vão a seguir até mesmo um apreço melhor pelo Senhor por causa das suas experiências que você teve com Deus. Dá vontade de falar muito mais, eu desenrolo, mas eu acho que é isso. O nosso Deus, ele é assim, né? A gente começa a falar dele, assim, as palavras vão vindo. Vai lembrando. Vai vindo, ele vai dando palavra. Sim. Se nós, né, for falar, nós passamos aí a noite toda, a madrugada dentro falando. Porque ele tem feito tantas coisas na nossa vida, né? Que um dia só é pouco, né? Sim, para falar de tanta bênção que ele faz por nós. E esse nosso trabalho aqui, nesse nosso canal, é para isso. Para contar as mensagens de Deus, os trabalhos que Deus faz na sua vida, né? Os milagres que Deus tem feito na sua família. Esse aqui é um local certo. Então, nós já falamos no início, né? Você que tem um testemunho, uma palavra aí de aconselhamento para outras pessoas, um milagre que Deus fez na sua vida, na sua família, e tem vontade de contar, esse aqui é o lugar que está aberto para que você venha contar bênçãos de Deus, né? Bênçãos de Deus para edificar outras vidas. E a gente ficou muito feliz, Diane, com a sua participação. Leva o nosso carinho, né? A sua família, a sua mãe, minha grande amiga Eliane. Faz tempo que a gente não se vê, saudades. Tem testemunhos também. Então, também é convidada a estar aqui. Sim. Você tem uma história, um testemunho para contar, né? Fique em contato conosco. Entre em contato. Nosso contato está ali no Facebook. Será uma alegria, um prazer, uma honra receber, né? Daqui uns dias nós temos aqui os missionários, né, Elias? Que estavam no Amazonas, né? Estavam lá no Amazonas fazendo um trabalho lá para a obra de Deus, né? Sim. E já retornaram, então logo vão estar aqui. Sim. Contando o que Deus tem feito lá. Não só aqui, mas também lá na selva, lá no meio do mato, lá, né? No meio dos índios. Deus também trabalha lá, né? Lugares que nós não podemos ir. Ele envia, né? Pessoas missionárias foram fazer a obra de Deus e vão estar aqui conosco, né? Contando toda testemunho que Deus tem feito nessa vida missionária. E eles alcançaram pessoas que não conheciam a palavra, né? Não, nunca tinham ouvido falar de Jesus. Né? E eles foram até lá, enviados por Deus. É assim que Deus faz, né? Sim. E aproveitando que nessa semana, no próximo domingo, nós temos o nosso Dia das Mães, né? A gente queria mandar um grande beijo no coração para cada mãe, né? Que Deus abençoe suas vidas. Feliz Dia das Mães. Aproveite muito esse dia. Curta junto com os seus filhos. Você também é mãe, né, Jane? Então, eu queria aproveitar e dizer que eu tenho o privilégio de ter as minhas filhas junto comigo, nós vamos estar junto. Minha mãezinha, ela já descansa no Senhor, né? Elias já faz 1 ano, né? 1 ano essa semana completando. Ontem ela completou 1 ano de... Ontem era aniversário dela. Aniversário. Né? A dona Nelly, uma mulher muito guerreira, deixou um grande exemplo, um grande legado para nós, né? É uma mulher que, né, ela era da nossos irmãos católicos, né, como nós falamos no início, era uma pessoa católica, mas era uma mulher intercessora, intercedia por nossas vidas, né? Hoje faz uma falta tremenda, porque nós sentimos a intercessão dela na nossa vida foi grande. De madrugada ela levantava para orar para nossa família, muitas vezes ela estava deitada, dormindo, e ela ligava, né? De manhã eu senti no coração de orar por vocês, né? E muitas vezes nós estávamos passando por uma dificuldade e ela não sabia, mas ela levantava de madrugada e orava por nós, né? Essa é uma senhora que nós
Nós sentimos muito, né, a falta dela, porque era uma intercessora nossa aí, acho que era uma das principais intercessoras da nossa vida, da nossa família, a dona Leli. E um dia a gente vai estar fazendo o nosso podcast, né? O nosso, contando a nossa história, o porquê de todo esse processo, de nós ter criado esse podcast, compartilhando da fé, né? A gente passou por um processo ali, nós tivemos câncer, os dois, né, Elias? E a gente não quis contar para ela, para não deixar ela muito nervosa, quando o Elias estava, né? E aí teve um dia que ela mandou uma mensagem assim, ela não sabia de nada, ela mandou uma mensagem para mim, ela falou assim, fala pro Elias, Rose, que ele já está curado. Glória a Deus. Que eu estava orando, né? Ela falava assim, como eu estava orando, e Deus mostrou que ele foi curado. Ali, a gente parou assim, e quando eu contei pro Elias, falei, é nossa intercessora. Né? E a gente não contou para ela, legado, né? E a gente vai estar contando essa história aqui, né, Elias? Todo esse processo que nós passamos. E por que a gente está contando isso? Porque muitas das vezes as pessoas não imaginam o quanto que você, o quanto que eu, o quanto o Elias, o que nós passamos, né? O que passou. Né? Só vê, né? Às vezes só vê a pessoa no estado de hoje, né? Muitas vezes vê lá numa igreja, vê na rua, vê no comércio a pessoa, mas não sabe qual foi o trajeto dela até chegar ali, né? Porque na nossa vida, se cada um for contar a sua história de vida, ela dá um livro, um filme. Então cada um tem sua história de vida. Então se nós formos contar a nossa história de vida desde que nós se formamos para chegar até hoje, as pessoas só olham só a fachada, né? Mas não sabem o que nós passamos para estar aqui, né? Então, cada um de vocês também que está nos assistindo também passou por uma mesma situação, né? Pode ser que não passou por um problema de saúde tão grave como nós passamos, mas algum problema na vida passa, porque é normal do ser humano. Né? Então, às vezes você está aí hoje aí com saúde, está aí com a sua família aí abençoada, mas as pessoas não sabem o que você passou para chegar até ali. Qual foi a sua luta? Exatamente. Sua batalha? Então esse é o momento de contar, né, essas histórias, né, falar como que você chegou até aqui, para que as pessoas venham entender, né, como que a pessoa chegou e como que ela está hoje, né? Então isso é muito importante. Né? Sim. E eu fico muito feliz, né, porque essa mulher, mãe, guerreira, a gente conhece desde muito pequititinha. Eu mesmo não sabia de toda essa história, toda essa luta que você passou, esse trajeto. Mas eu fiquei muito feliz de saber que teve vitória. Glória a Deus. Né? Que hoje você é uma pregadora da palavra, professora da EBD, né? Você tem um canal também, né? Qual que é o nome? Deixa o nome aí para as pessoas acompanharem. Divino Piquenique, é um canal para crianças. Divino Piquenique. Aí, você que é mãe, que tem seu bebê pequeno. Tá no YouTube, Se inscreva lá, deixa seu like, você pode deixar para nosso link, nós vamos estar colocando também aqui no Facebook. O que é bom tem que se compartilhar. Não basta apontar o erro dos que estão fazendo mal, você tem que produzir alguma coisa também, foi nesse intuito que nasceu o canal. Tem que trabalhar, né? Verdade, né? O nosso carinho, o nosso muito obrigada a vocês que estão aí nos acompanhando, né? Então, nós só temos a agradecer, né? Deus abençoe todos vocês, a sua família, grandiosamente. Sim. E não esqueçam, né? Fé se compartilha. Vamos deixar o nosso tchau, nosso carinho. Feliz Dia das Mães para todas. Tchau, tchau. Um beijo no coração.